Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Papai, mais uma vez nós estamos aqui, papai. Gratidão por tudo, pelo teu cuidado, por ter nos mostrado o teu caminho, a verdade, o esclarecimento, pai, em cada detalhe na tua palavra, que tem vindo como água cristalina, pai. Nos capacite, nos ajude, ó Pai, para que possamos firmemente caminharmos. Firmemente, ó Pai, estarmos entendendo a Tua palavra e não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, porque nós sabemos que o alvo é Tu, Pai. Papai, Tu estás à destra de Al Todo-Poderoso. E aqui estamos, ó Pai, nessa terra. Estamos presos, cativos. Tudo ao redor, Pai, conspira contra. Tudo ao redor, Pai, diz que devemos parar. Tudo ao redor, Pai, fala que não vamos conseguir. Tudo ao redor mostra, Pai, circunstâncias problemáticas. Mas tudo ao redor. Mas no nosso meio, Papai, nós vimos a Tua claridade, a Tua luz, a Tua esperança. Porque, Pai, estamos esperando tudo em Ti, Papai. Tudo nós esperamos em Ti. Enquanto o mundo está em trevas, enquanto o mundo está em guerra, Pai, a terra de Gozém, a terra do Teus povo, Papai, está vivendo galoadamente bem. Ainda, Pai, que parece difícil, mas não, aqueles que estão crendo, estão vencendo, estão rompendo, estão, Pai, vendo as Tuas maravilhas. Enquanto o mundo passa por pragas, o Teu povo, Pai, sai ileso. Enquanto o mundo está em treva, o Teu povo está em claridade. Enquanto os animais do povo deste mundo ao redor estão sofrendo, os Teus animais, Pai, dos Teus filhos vivem bem. E nada acontece. Os Teus primogênitos estão sendo guardados. Por isso, Papai, bendizemos o Teu nome e damos gratidão, porque sabemos que tem guardado as pedrinhas eleitas e preciosas do Teu templo. Oh, Papai, e ajunte elas, para que possamos logo retornar para o lugar de onde nós estávamos. E seremos, ó Pai, eternamente, Pai, gratos. E nesse momento nós damos gratidão a Ti, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, a paz de Yalcha. A paz de Yalcha. É muita alegria quando estamos juntos, né? Maravilhoso. É alegre demais. É muito bom, porque tem dia que é bem pesado, né, irmãos? Eu falo porque a reunião começou, irmãos. Ficar em silêncio. E eu falo assim, irmãos, porque é o seguinte: o Papai, ele tem nos dado um maná tão tremendo, irmãos, tão maravilhoso. Eu fico pasmo como os irmãos não conseguem compreender isso que está acontecendo no nosso meio. É verdade. O cansaço de um corpo natural, né? É normal. Muito normal. Normal. Mas quando nós estamos na presença de Yal, as nossas forças o quê? Se renovam. Se renovam. As nossas forças se renovam.
Irmãos, a gente lembra de quem? Precisa não, irmão. Precisa não. Precisa não. Precisa não. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Quando a gente olha lá para Moisés, aí ele subiu no monte. Ele jejuou lá, irmão Alan? Hã? É? Não, lá no monte. Ele estava lá na montanha. É. Ele jejuou lá? Lá em cima, ele estava em jejum? Estava direto com o pai, né? É. Ele estava em jejum? Ele estava recebendo o espírito dele. Sim, irmão. Eu estou te perguntando. Ele estava em jejum? No caso, não. Estava, irmão. Ele estava em jejum. Mas ele sentia fome na presença do Pai? Não. Porque estava na presença do Pai. Mas ele fez jejum de água também, irmã? A irmã tem muito tempo, não vem? Eu vou perguntar para ela. Ele fez jejum de água também? De água, não. Você acha que não? Quem acha que Eu não? acho que é total, né? Eu acho que é tudo. Ele fez? Não, ele deve ter, eu acho que fez de Tudo, tudo. ele tá com fome. Você acha ou você tem certeza? Ele fez de tudo. Hã? De água, não. De água não? Vamos lá, vamos entender. Quem que é a irmãzinha? Eu esqueci o nome da irmã. Betânia. 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 Então, Moisés fez jejum de água e de alimento quando foi para o monte? Olha, eu posso estar errada, mas eu acho que é total, né? Ele fez de tudo. É, água Tá. também. Irmão Alberto, quando Moisés subiu ao monte, ele fez jejum de água e de pão? Só de água. É? Só de água? E aí, mano? Acho que ele fez jejum só de alimento sólido. Só de alimento sólido? Só de pão. E o irmão Elbert? Eu acho que Hã? fez de tudo. Fez de tudo. É, lá É? no monte devia ter água nem comida, né? É? Lá não devia ter, não. Levou água E- Tem salgada. água. É? água. Ele subiu pro monte lá, bom, ele podia fazer. Alimentar Pedir aí ao ia dar, né? Mas É, mas ele fez jejum? eu acho que foi de tudo. É. E o que você acha, irmão Isalim? Fez de tudo. E Maraci? Você acha ou você tem certeza? Acha não é resposta não. Pera aí, só um minutinho. Só não, agora pode ratificar mais não. Já respondeu, já é. Agora aqui, ó, depois eu volto a dizer. Pera aí, deixa eu ver, irmão. Sim, fez jejum. Isso aí, irmão Helder. Irmã Julie. Só de alimento, de água não. Irmã Débora. Eu acredito que seja de tudo. É? Completo. É, né? Google Foi de tudo? Não, irmã. Google não. Não, né? Deu tudo não. Só de água. Ah, e o irmão falou só do pão, né? Que eu retificar é O irmão falou só de pão. Ah. tá, vai contar de tudo. Ele fez de tudo. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Quando estamos na presença do Pai, não sentimos nem sede, nem fome, nem vontade de ir no banheiro. Quem deve vai querer o É banheiro. verdade. Ó, quando você está na presença do Pai, você não tem fome, sede e nem necessidades. Porque você está diante da glória de Yahweh. Está diante da glória de Yahweh. Você não está diante da glória de homem. E nem diante da glória, nem diante de Satanás. Papai Yahweh estava diante de Satanás. Ele fez jejum. De quê? De pão. Mas como homem limitado, ele bebeu água. Então, ou seja, diante do Pai, Yahweh não tem necessidade nenhuma. Nenhum. Mas ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas não precisou de nada. De nada. Absolutamente nada. Aí, cocô e xixi, será que ele fez? Nada. Ele estava conversando. Ele estava diante do Pai. A glória do Pai faz com que o corpo não tenha necessidade de nada. Não é à toa que ele desceu com a cabeça toda reluzente. Se ele desceu com a cabeça toda reluzente, está falando assim, ó, aquele que está diante da presença do Pai não tem necessidade de nada e vai ter o seu corpo glorificado. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque é maravilhoso estar na presença do Pai. E o exemplo disso, a representação, né, é quando nós estamos reunidos em irmãos. Porque cada um representa uma parte do corpo do Mashiach, né? Oi.
Tem uma parte lá que eu não sei se dá um nível ou não dá. Ah. Quando o Daniel cai, com aquela fraqueza dele ali, Aham. totalmente, porque ele vários dias, a gente tinha um dia ali, no Aham. jejum, ele cai ali diante do anjo como um morto, aí o anjo põe a mão nele assim, levanta e põe de pé. Aham. Mas ele fez jejum de quê? Aí, Daniel. Agora não pesquisei muito, mas ele jejum 21 dias, né? Foi. Então depois o irmão vai ali o pesquisar. anjo fortaleceu. Mas ali é relacionado porque ele ficou assim, assustado com tamanha revelação da visão que ele estava tendo, que ele perdeu a força do seu corpo, ele se estremeceu e ali ele cai por terra, né? Porque não aguentou diante do tamanho aquela visão, aquela revelação que foi dada para ele, né? Ele tanto pediu, ele recebeu. Ele falou assim, que a língua, quer dizer, ele pegou o É. e ele fortaleceu todo o corpo. É. Hoje eu quero falar com os irmãos da passagem de Salmos 23. A irmã Laís já gravou um áudio e eu já estava conversando com ela a respeito desses salmos. E eu falo para os irmãos assim, através da dúvida da irmã, o pai traz mais esclarecimento. É por isso que a gente fala para os irmãos. É bom os irmãos perguntar, né? É bom os irmãos perguntar, não precisa ter medo não, pode perguntar. Às vezes a gente fala assim, irmãos, está estudando não? Porque tem que chamar atenção, né, irmãos? Está estudando não? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que entender o que está sendo falado, porque às vezes a pergunta é muito simples. Entendeu? Mas tem que estudar. Mas por conta disso, eu vou ter medo de perguntar? Não. É? Não precisa temer. Mas vamos abrir lá em Salmos 23? Vamos dar uma lida? Página 8, 5. É. Quem lembra da ministração de domingo passado? Você lembra? Eu lembro que eu ouvi o áudio. Né? Qual que é a Eu principal parte que você lembra? principal parte É. sobre, então, entrar para o acampamento, para o rebanho, uma idolatria. Idolatria. Quem quer falar? Mandeba? Lembra? Não lembrar, não. É. Entra no Telegram, pega o título. Lembra do título que você vai lembrar do tema. É. Pega o título e vocês vão lembrar do que foi falado. Às vezes é muita coisa. É. Pega o título aí, irmão. Quem tá? No último domingo? É. Pois é, eu sei. O Espírito tem ciúme desse povo. Ah. O espírito tem ciúmes da esposa. Lembrou disso? Então tá. Vamos ler o Salmos 23. Vamos ler o Salmos 23. Todos encontraram? Iau é meu pastor. Encontraram? Irmão Isalino? Deixa o irmão Isalino encontrar. 885. Não, todos sem encontrar. Achei. Achou? Então tá. Diz assim: Iau é meu pastor. Nada me falta. Nada Me falta. Se Iau é meu pastor, nada Me falta. é o ponto básico para a gente entender que quem está cuidando da casa é aquele que cuida das ovelhas, como pastor, como pai de família, como chefe da casa, como anjo enviado, vários diademas. E que o Espírito compartilhado no meio de todos não deixa que nenhum daqueles que estão com compartilhamento desse Espírito ter falta de nada. Em verdes pastagem me faz repousar. Por que fala em verde pastagem me faz repousar? Quem pode falar? Por que, irmão Helder? Você ficou da ovelha? Helder? É o Helder.
Porque dá tranquilidade, né? Tranquilidade e alimentos. Em verdes pastagens me faz repousar. Lembra do repouso? Lembra do repouso? Ainda se fala sobre um dia de descanso, Um sabático. um repouso. Lembra disso? A gente está entendendo agora. Em verdes pastos me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz. Me conduz. Você lembra do Espírito que conduz o quê? A esposa. O Espírito que conduz ali, ó, Hannah, para ver o lugar alto. O Espírito que conduz, né? Saul, Paulo. O Espírito que conduz a igreja, aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Lembra disso? E restaura o quê? As minhas forças. Aí, tá vendo? Restaura as minhas forças. Aí diz: Ele me guia por caminhos justos e por causa do seu nome. Agora, por que que ele guia o povo por caminho justo por causa do nome dele? Porque isso foi falado lá atrás, quando ele falou assim: coloca meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoar. Se não for pelo nome de Al no povo, o povo não é o quê? Abençoado. Somente pelo nome de Al que o povo consegue ser abençoado, ok? E aí faz aquela promessa: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados, porque o nome de Al está no povo de Al, ok? O nome de Al está no povo de Al. E nada falta, né? Nada falta. Aí fala assim, ó, versículo 4, por causa do nome. Versículo 4. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, né? Nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Marca aí, ó. Teu bastão e teu cajado me deixa tranquilo. Me deixam tranquilo. Teu bastão e teu cajado me deixa tranquilo. Eu faço uma pergunta e vamos ver se os irmãos vão raciocinar rápido, tá? Teu bastão e teu cajado me deixa tranquilo. Seria duas pessoas aqui? Teu bastão e o teu cajado me deixa tranquilo. Teu bastão e teu cajado me deixa tranquilo. Vamos continuar a leitura e vão pensando aí, tá? Mas deixe isso aí marcado, tá? Vai ser o foco do nosso estudo hoje. Diante de mim, preparas a mesa. Aí você lembra do banquete que o povo está sendo convidado. À frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Ial, por dias sem fim. Qual que é a morada? O templo. A casa de Ial. Por dias sem fim. Né? Esse salmo aqui é maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. É um salmo que refrigera a nossa alma. Refrigera a nossa alma. E traz alegria muito grande. Mas vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos abrir em Êxodo 6:6. Êxodo 6:6. Página 109. Desmarca os salmos não, viu, irmãos? Faz igual eu fiz aqui não, que eu desmarquei. Versículo 4? É,
texto, né? Pode tentar, pode. Você quer? Pelo que eu me lembrei das passagens, fala, né? Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Aham. Eu lembro de Gênesis 49, quando se refere à bênção. Nós vamos entrar lá agora. Nós vamos entrar lá agora. Mas eu quero perguntar o seguinte: duas pessoas? Não, uma só. Ah, é aí que eu quero. É aí que a gente vai chegar. São duas pessoas ou é uma só? Tá, é isso que nós vamos chegar, ok? A gente vai ver. Êxodo 6:6. A gente não vai ler muito não. Fala assim, né? O texto inteiro não, tá? A gente vai pegar só alguns pontos. Eu quero só trazer um entendimento para os irmãos. Êxodo 6:6. Coincidência, né, irmãos? Êxodo 6:6. É coincidência? Não, O que vocês acham? não, é o pai. Sexto dia, sexta, sexto dia. Né? Sexta-feira. Onde você vai, irmã Liliamar? Deixa a irmã voltar. Tem que lembrar, irmã, dessas coisas para não ficar parando no meio da reunião, irmã. Êxodo 6:6. Aproveita aí e já abre em Êxodo 16:16. Eu acho que eu falei errado. Não, irmãos, eu falei errado, viu? É qual? Deixa o Êxodo 6. Êxodo 6. Êxodo 6, versículo 6. 25. 25. É. 25. É outra coisa. E o 16. Não, 6:25. 6:25. 6, Uhum. Nós vamos ler aí o que a gente chama de parte B, tá? Vamos pegar o 14 primeiro. Versículo 14. Diz assim, ó. Presta atenção. Presta muita atenção. Eis os chefes das suas famílias. Só isso. Eis os chefes das suas famílias. Aí aqui a gente vai ver Rubem, Simeão, Levi, ok? Foi levantado os chefes das suas famílias. Versículo 25, a parte B, que é depois do ponto aí onde está Finéias. Terminou Finéias, a gente parte para a parte B. São esses os chefes das famílias dos levitas, segundo os seus clãs. São esses os chefes. Chefe de quê? Da família. Chefe da família. Então você vê que lá atrás já tinha o chefe das famílias. Ok? Exatamente. Agora vamos ler aqui Êxodo, mesmo Êxodo, só que agora 16:16. É por isso que eu falei 6:6, mas era 16:16. Êxodo 16:16. Você tem a Bíblia King James aí, irmão? Tem? Abre na sua Bíblia King James. A irmã Ale vai ler pra gente o versículo 16:16. Êxodo 16:16. Achou aí? Êxodo 16:16? Pode ler pra gente Êxodo 16:16. King James, né? Só um verso. Só o versículo 16. Ouve, irmãos. Eis que o mestre vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homem, que significa já, Aham. para cada pessoa que habita em sua tenda. Ótimo. Então, cada chefe
de família. Tá. Aí agora a gente vai ler na Bíblia de Jerusalém, ó, Shalom. Diz assim, ó. Eis que Yahweh vos ordena, cada um colha dele quanto baste para comer. Então aqui é chefe de família. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de colher para a sua casa uma quantidade por cada um. Entendeu? Grava a palavra chefe de família. Chefe de família. Ok? Então tá. Vamos abrir em Gênesis 49. A irmã foi lá. Eu vou passar uns versículos e depois a gente vai conversar, tá, irmãos? Estou só posicionando o entendimento inicialmente. Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 10. Vamos pegar o 9. Gênesis 49. Gênesis 49. Versículo 9. Eu falei 49? Falei outra página? Falei outra. Ah, tá, perdão. É Gênesis 49, versículo 9. É isso. É, pra ser mais claro. Não, entendi 49, não. É, mas é porque depois eu repeti, eu acho que ela entendeu 49. Entendeu? Diz assim, ó. Yalda é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se e deita como leão. Como leão, quem despertará? O cetro não se afastará de Yalda, nem o bastão de chefe de entre os seus pés. Nem o bastão de chefe. Nem o bastão de chefe. Ótimo, ótimo. Então agora a gente está entendendo que para Yaldá foi falado que ele seria chefe, né? Muito bem. Agora a gente está começando a clarear essa passagem. Vamos voltar lá em Salmos 23. Antes de Salmos 23, perdão, vamos lá em Levítico 27, 32. Levítico 27. Levítico 27. Levítico 27. Página 201. Levítico 27, 32. 201. Todos encontraram? Encontraram? Diz assim, ó. Em todo dízimo de gado graúdo ou miúdo, a 10ª parte de tudo o que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada a Yahweh. Ok? Viu aí que isso é a lei. Isso é uma lei. Ou seja, todo dízimo que era apresentado, né, do gado ou miúdo, a 10ª parte de tudo que passa sob. O que é sob? Embaixo. Sob o cajado do pastor. Ah, agora vamos lá em Salmos 23. Agora vamos lá em Salmos 23. Salmos 23. Encontraram? Diz assim, versículo 4. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto de mim. Quem que está junto de mim? Não. Ial, quem? Forte. É? Muito valente? É?
Vamos entender. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não é pelo vale, por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão, bastão de chefe. Bastão de chefe. Por que bastão de chefe? Por que bastão de chefe, irmã Julie? A irmã falou. E o que ela falou? Bastão de chefe, autoridade, o cabeça da casa. Bastão de chefe. E teu cajado me deixam o quê? Tranquilo. A sua autoridade e a sua condução me deixa tranquilo. Ok? E Al sempre usa a sua face para conduzir o povo. Sempre. As suas duas faces. Autoridade na mão esquerda. Não, direita. Por quê? Longos dias. Riqueza e honra na mão esquerda. O quê? Riqueza e honra. Ok? O sexto também é o sétimo. Então, o pastor é quem? Yalcha Micael. Ok? Por quê? Porque ele vai apresentar a esposa, ao qual ele tem ciúmes, junto com os filhos que Ial deu ele. Ok? Quem é os filhos que Ial deu ele, irmã Liriamar? Quem são os filhos que quando ele se apresenta e fala assim? 144 mil. É? Filadélfia. Primogênito. É? Primogênito é a noiva? 144 mil, eu creio. É? Ah, não, foi pra gente é o filho. A noiva É o que ele vai se reunir aqui na terra com ele. Pera lá. A noiva é 144 mil. Pera lá. Pera lá. Quem que é os... Vamos lá. Vamos esclarecer isso que já percebi dúvida. Quem que é os 144 mil, irmão Isalino? Ninguém responde. Os 144 mil são quais eras? São de 4 eras, né? Quais eras? Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Sardes, Vestes. Sardes e Filadélfia. Sardes e Filadélfia. Sardes, vestes limpas. Quem é a noiva das eras? Filadélfia e Esmirna e Filadélfia. Isso. Esmirna e Filadélfia. Tá. Esmirna e Filadélfia é a noiva. E as outras eras é o quê? As outras eras são as servas, né? São Esposas. As esposas. São as servas. Concubinas. Concubinas. As damas de companhia. As damas Vamos de falar, companhia. damas de companhia. Então tá. E todos são quem? Primogênitos. Os filhos. Os primogênitos. Então os filhos é a junção dos 144 mil. A noiva é duas eras. Esmirna e Filadélfia. Porque tem promessa de coroa. Já vimos isso muito. Os irmãos não podem confundir essas coisas não. Então, quando Ial é meu pastor, é aquele que é o sexto e o sétimo. Por quê? O cajado, o bastão e o cajado conduz. Autoridade e o quê? Autoridade e condução. E o dízimo que sai desse pastorear passou por debaixo do cajado, porque estão sendo consagrados a Ial. Por que eu falo que é Yalcha, Micael? Na frente na testa do sumo sacerdote está escrito o quê? Consagrado a Ial. Então, somente aquele que é consagrado pode consagrar.
Está escrito na testa do sumo sacerdote, consagrado a Ial. Irmão Elbert, quem é o sumo sacerdote? Conforme a ordem de Melquisedeque. Quem é o sumo sacerdote? Yahshua o quê? Yahshua. Exato. Ele é o sumo sacerdote. E aquele que é semelhante a ele se torna o quê? Sumo sacerdote. Por que ele se tornou sumo sacerdote? Da promessa que ele seria sacerdote para sempre. Também, mas tem mais um detalhe. Ele passou o bastão, passou a autoridade para ele. Nós estamos falando aqui, ó. Passou o bastão, passou o cajado. Passou o bastão, passou o cajado. Passou todo a casa para ele cuidar agora. Para ser o chefe de família. Isaías 22. É tirado de Sobna, entregue tudo para ele. O quê? O manto. O que mais? A investidura, as vestes, a autoridade, Tudo. o bastão, o cajado. Passou, tirou daquele administrador infiel e passou para o administrador fiel. E ele recebeu tudo. Inclusive os filhos. Só que igual na condição de Davi ele foi ungido rei. Ele já virou rei? Não. Ele foi ungido rei hoje. Mas ele já foi lá, agora eu vou reinar aqui. Não. Quem que ficou ainda dominando? Saul. Ok? Saul. Mas por um tempo. Na representação de Satanás por um tempo. Por um tempo. Ok? Na representação de Satanás por um tempo. Não estou levando a condição de Sardes, não. Estou levando a condição do que aconteceu em Isaías 22, ok? Então significa que toda autoridade foi entregue para ele, porque no momento que ele recebe o manto, ali o papai sobe para a luz inacessível, ele recebe a autoridade e o cajado. Autoridade porque é cetro de ferro. Tanto é que inicia falando, Judá vai ter o cetro. O cetro de ferro é para com dureza, com firmeza. Mas também é pastor. Ele poda, ele corta as unhas, ele defende, protege. Lembra de Davi? Protegendo a ovelha do seu pai. Davi protegia a ovelha do seu pai. A ovelha era dele? Não, mas ele era o pastor da ovelha. Mostrando que alimenta a ovelha, né? Quando uma sai, ele corre para buscar de volta, né? Conduz ela nos lugares, em verdes pastagens. Vocês estão entendendo? Agora a gente entendeu que quando está falando bastão e cajado, está falando de uma única pessoa com o quê? Com dois, o quê? Dois ofícios. Dois ofícios. Quais ofícios? Chefe de família, dono da casa E de condução. e pastor, De cuidar. ok? E pastor de ovelha, De cuidar. Então, ou seja, chefe da casa, porque ele colhe o maná bem de manhã cedinho, e a palavra fala, aqueles que madrugam me encontram, né? Ou seja, eles têm que sair cedo, antes do sol aparecer, colhe o maná para cada um de dentro da sua casa. Se o filho está disperso, perdido, não estou querendo saber desse alimento, não, estou querendo outras coisas. Ele vai ser alimentado por esse maná? Não, ele não vai, porque não vai ser contado para receber o maná. A casa tem 5 pessoas. Aí um fala assim, vou comer outro alimento aqui. Estou a fim de comer outra coisa. Vou comer uma pizza. Vou comer uma pizza. Aí sai para comer uma pizza. Perdeu o maná. Eu saí para comer uma cordoninha. Uma cordoninha. Né? A cordoninha. Pediu codorna.
Tem até uma faca. Só umas cordoninhas aqui. Aí come o maná? Não. Ok? Vocês estão entendendo? Aí você entende a luta das coisas espirituais com as coisas carnais. Ali está a representação exata. Um querendo algo do céu e outro querendo algo da terra. O que é algo da terra é temporário, mas aquele que almeja as coisas do céu são eternas. A palavra conversa com a gente, tá vendo? A palavra conversa com a gente. E feliz é um homem que entende e está se deliciando desses manjares. Por que feliz é um homem? Porque aquele que consegue entender toda essa mensagem jamais se desvia dela, irmãos. Jamais se desvia dela. Não, você não consegue. Você não vê mais sentido em mais nada nesse mundo. As coisas dessa terra mais não interessam. Nada mais interessa. Pode ser qualquer riqueza que for. Você quer ir ao, você quer se alimentar disso. Você tem clareza naquilo que você está vendo. E você fala, eu não vou largar o anjo. Eu não vou largar os irmãos. Eu não vou largar essa obra. Não vou largar. Eu não vou largar. Entendeu? Vocês estão compreendendo? Sim. Eu quero buscar a obra de dia a dia, né? Porque o maná é diário, né? Maná é diário. Se você um dia você deixar de alimentar, você está arriscado a se perder. Né? Vamos lá Você em. pode guardar ele. Fica fraco, né? Fica fraco. Vamos lá em É a Lucas. hora que Vamos lá em Lucas. Vamos entrar um pouquinho agora na parte exortativa da história. Lucas. Eu não poderia deixar de falar esses pontos que hoje correu muito nos grupos, né? Lucas 16. Aqui a palavra é para você. Aqui a palavra é para você, irmã. Lucas 16. Lucas 16, versículo. Vamos pegar aqui o versículo 8. Versículo 8. Lucas 16, 8. Diz assim: o mestre. Show? O mestre louvou o administrador infiel por ter agido com prudência. O mestre louvou o administrador infiel, desonesto, por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Ok? Está falando filhos da luz? Está falando seres celestiais. Aí fala, versículo 9. Eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, o quê? Estes vos recebam, aonde? Nas tendas eternas. Tá vendo? Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, ou odiará um e amará o outro,
ou se apegará a um e desprezará o outro, mas, né? Aí não podeis servir e ao dinheiro. É fato essa passagem aqui. Então, o administrador infiel foi louvado por ser prudente, irmã Edna. E ele é tido como um exemplo. Lúcifer, administrador infiel, ele é tido como exemplo para os filhos da luz, para os filhos de Alcha. O papai mostra, olha, tá vendo aqui? Ele foi prudente, pensando lá na frente, porque sabendo que ele iria ter amigos para receber eles na casa dele. Mas os filhos da luz não são prudentes. Não estão sendo prudentes. Vou afirmar, né? Não estão sendo prudentes. Por quê? Porque se preocupam mais com as coisas deste século do que as coisas celestiais. Pois é, né? Então, isso é muito sério quando a gente fala sobre esses detalhes. Por quê? Porque os irmãos pensam que a vida cotidiana é em volta do dinheiro. Eu dependo do dinheiro para me alimentar, eu preciso. Eu dependo do dinheiro para pagar uma conta de água, luz, eu dependo, eu preciso. Mas o que a gente faz? Irmão, isso aqui é coisa básica, né? O que a gente faz para isso? A gente faz o quê, irmã? Trabalha. Mas não é pedir os outros, não? Tem que trabalhar. Não é esperar o irmão abençoar, não? Não, tem que trabalhar. Não é falar assim, lá, Atos dos Apóstolos, diz que eles pegavam suas posses, vendiam e colocavam o dinheiro ao pé dos apóstolos. E ninguém tinha falta de nada. É essa a mensagem de hoje? Não. Por que não? Podia ser, mas não é, né? Mas por que não é? E o povo não obedece. É? O povo fica com rebeldia. É? Mas por que lá atrás foi falado sobre isso com o povo? Por que lá atrás foi falado sobre isso com o povo? Porque lá atrás foi outra época. Acho que o povo era mais unido. Pode falar. Naquela época era mais, o povo era mais necessitado, mais pobre. É? É porque na época do exílio, as pessoas estavam perdendo tudo que tinham por causa da perseguição. Irmão, tu explicou isso no grupo, irmãos. Por causa da perseguição. Então, quem tinha, vendia para cuidar dos outros, né? Uns dos outros. Irmão, foi explicado isso hoje no grupo. Eu estou trazendo isso para os irmãos. Tá vendo como que os irmãos esquecem fácil? Então... Por que aconteceu? Ó, o povo estava sendo perseguido ali por quem? Aí eles estavam perseguindo, pegavam as terras, pegavam as posses, tomavam deles tudo. E o povo começou a ter falta de tudo. Foi uma tribulação terrível que eles enfrentaram. Mesmo que né? a Babilônia, a Igreja Católica fez também. Exatamente. Exatamente. Aí tomam deles tudo, então eles ficam sem nada. Então o que eles faziam? Quem tinha mais vendia para sustentar aqueles que estavam ali em falta. Por isso que quando o Tiago fala assim, a verdadeira religião é o quê? Socorrer quem? Não é todo mundo não? Da igreja não? Eu pensei que era todo mundo da igreja, não é todo mundo da igreja não? É socorrer quem? Os órfãos, porque estava tendo muita morte. As mulheres ficando o quê? Viúva. E quem? Os pobres. Por que os órfãos? Por que os órfãos? Porque estavam ficando sem pai e sem mãe. Sendo mortos na época. Identificando que essa é a verdadeira religião, socorrer esses. Se eu fosse analisar nos dias de hoje, era esse que nós estaríamos socorrendo em suas tribulações. A viúva que perdeu seu marido e dependia do sustento dele, está se reunindo no nosso meio e está passando necessidade. Socorre nessa tribulação, não é sustentar ela não. Né? Mas, e os órfãos? Criança, tem como trabalhar? Não.
socorre eles. Essa é a verdadeira religião. Então, quando se trata... Antes de eu entrar aqui, pode falar, irmão. No Evangelho de Mateus, Uhum. no versículo que a gente nas denominações falávamos muito, né? Daquele buscar primeiro o reino, Uhum. e as outras coisas serão acrescentadas, Uhum. é uma barganha. Porque o reino, naquela época, os religiosos falavam que eram as igrejas. Então, você busca primeiro, dá o seu dinheiro para as igrejas e tal, e as outras coisas são acrescentadas, ou seja, você não vai ter falta de nada. Era uma barganha com as coisas materiais. Uhum. Sempre uma promessa. E até muito... Mas você conferiu se isso não está no Evangelho de Lucas? Não está. Você conferiu? Não vi. Talvez lá em Hã? Mateus. Lucas tem. Você conferiu? Da mesma forma que está escrito. Acha aí no outro Evangelho, irmã. Lucas 12, Mas ela sempre foi nas denominações pregado dessa É. forma. É isso que eu é quero nesse dizer. sentido. Mas aí o que está escrito em Lucas 12? Nesse sentido agora é usar o que O que está escrito em Lucas, irmã? Vou começar. Tem uma passagem bem grande. Pode ler tudo? Pode ler. A partir do versículo 22. Lucas 12, 22. Depois disse aos seus discípulos. Lucas o quê? 12, 22. A partir do 22. Depois disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo quanto ao que haveis de vestir. Uhum. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corpos, ou as aves, né? As aves. As aves. Eles não semeiam nem colhem, Uhum. não têm celeiro nem depósito, mas Iau os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Iau veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busquei o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Uhum. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. É isso. Aí você entende, ó. Essas coisas. O que? O que você precisa para comer e o que você precisa para vestir. Ponto. Não é luxo, não é a empresa, eu vou montar um negócio que vou estourar. Não, nada disso. Não. Essas coisas. Alimento, né? Coisa básica. Ele tá mostrando. Por quê? Porque a preocupação não está nada nessa terra. Ele ainda fala Entendeu? assim, pois são os gentios desse mundo que estão à procura de tudo isso. De tudo isso. Agora, lembre-se de uma coisa. O papai, quando ele entregou as minas, quantas minas o papai entregou, irmã Edna? Versículo 10. Não estou lembrando. Não lembra, não? Quantas minas ele entregou, irmã Lilemar? 10. 10. Para quantos servos? 10. Uma para cada. Por que 7 servos não se apresentou? Um teve... porque só aceita 3. Trabalharam, tiveram... Ninguém pensou no 7, né? Os 7 não foram contados. Ninguém pensou no 7, né? A gente está pensando aqui, ó. 1 multiplicou 10. Que multiplicou 5. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Não é isso que ele fala? Boa pergunta, né? Agora, e o outro? 5. E o outro? 1. E foi tirado desse 1 que não multiplicou nada e passado para o que tinha 10. Ele se tornou servo dos outros. E os outros?
Cadê a mina? Aquele que eles perderam, um terço. Cadê a mina? Eles perderam o da Paula. Eles simplesmente o quê? Sumiram com as minas. Não fizeram nada. Não pode nem se apresentar. Nem a mina, nem guardada aquela mina eles tinham. Não tem. Consumiu a mina. Os três se apresentaram porque ainda tinha. E Se não apresentou, porque não tinha nada. Comeu até o que tinha. Não fez nada. Vocês estão vendo que a maioria é administrador imprudente. A maioria é administrador imprudente. E a minoria são administradores. Uns mais do que os outros. E por conta disso, recebe pelo seu trabalho. Se eu trabalhei, disto eu vou receber. Na linguajar de hoje, né? Eu que vi um pouquinho dessa área aí de trás. Se você plantou, você colhe. E se você olhou para o sol e foi para o sol, e se você olhou para a chuva e foi para a chuva, você vai colher o seu sacrifício. Se não, não chora. Não chora. Porque o sol nasce para todos, a lua nasce para todos, a chuva cai para todos e a terra é de todos. Por que uns têm mais, outros têm menos? Ah, o pai é injusto. Não, muito pelo contrário. É porque o que se requer dos administradores é que eles sejam fiéis. Fiéis no pouco para ser honrados no muito. O pai entregou pouco, uma mina. Aqueles que não entregou nada. Porque o 7 não apareceu nessa história. Vocês lembram da parábola dos 10 leprosos? Sim. Voltou um para agradecer. Viu que a maioria não se importa consigo mesmo. Se importa consigo mesmo. E ela já sabia que esse 7 não ia fazer nada. Pois é. Então, quando a gente pega a passagem de Atos dos Apóstolos, a gente vê ali que está falando da era de Esmirna. Ok? Da era de Esmirna. Por conta dessa questão das propriedades, a condição deles. Inclusive, eles são chamados de o quê? Indigente é o quê? É o último estágio da pobreza. É extrema pobreza, irmão. Extrema pobreza. Extrema pobreza. Extrema. Né? Agora e nos dias de hoje? Vamos ler lá Salmo 128. quer dizer que nós trabalhamos, mas somente para aquilo que é o básico. É porque se os filhos eles não forem administradores do pouco que foi dado para eles, como é que vai ser capaz de administrar tudo que vai ser dado, tanto da terra como do céu? Difícil, né? Agora os irmãos estão tendo chance de entender isso e falar assim, olha, irmãos, não estou encontrando emprego. Estou batendo na porta e não estou achando emprego. Irmãos, vai para a rua. Vender água. Vai pegar ali um salgado, vai vender. Vai na empresa, vai revender alguma coisa. O marido mandar capinar lote. Pois é, vai fazer alguma coisa. Entendeu? Eu tenho certeza que se procurar, sendo filho de Ial, vai achar. Sabe por quê? Ial é meu pastor. E nada... Me falta. Não, me falta. Me falta. É presente. Ainda vai levar ele que... É a Bíblia que tem que faltar. Tem vivo e faltará, mas o certo é falta. Porque ele traz no passado e traz no presente. Interessante essa palavra. Me falta. Nada me falta. Porque Ial é meu pastor. Ia pelos pastos dele. E O não gato dá vai certo. ter... Ele disse, É. sustenta Então, você se ter nada está te sustento. faltando, é sinal que você está no caminho correto. Essa é a palavra, irmão. Se você está
suprido em suas necessidades, Básicas. significa que ao... Porque tem gente que acha que tem que ter. Significa que ao não, significa que você está dentro da vontade do Pai. Não está sendo aquela ovelha que está escapando, que está fugindo. Aí o pastor vai alimentar as ovelhas. Aí chega o pastor para alimentar as ovelhas. Presta atenção. Aí uma ovelha sumiu no meio do mato. Ele alimenta as ovelhas e vai procurar outra. Enquanto isso, a outra perdeu o alimento. Entendeu? Nunca viu um justo o quê? Nunca viu um justo o quê? E nem a sua o quê? Não, nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência o quê? Vamos pegar essa passagem? Deixa a irmã Débora pegar. Vamos abrir lá em Salmo 128. Salmos 37. A diferença, menino. Vamos ler essa passagem ali, ó. Vamos ler essa passagem, Salmos 37. 37? Não, 37. Não, 37. Não, porque vai ver um, depois vai ver. Salmos 37. 37 o que, irmã? 25. Ó. Página 900. Os jovens estou velho. Vamos pegar a tradução na King James aqui. Salmos 37, 25. É importante ler todo mesmo, porque a gente só fixa num pedaço. E fala muito no 25 e 26. Aqui, ó. Vamos pegar na Yashalan mesmo, ó. Versículo 25. Versículo 25 não, versículo 23. Salmos 37, 23. E ao assegura os passos do homem, eles são firmes, e seu caminho lhe agrada. Quando tropeça, não chega a cair, pois já o sustenta pela mão. Fui jovem, e já estou velho, mas nunca vi um justo mendigar. Nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. Todo dia ele se compadece e empresta, e sua descendência é uma bênção. Aí fala: evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação, pois Ial ama o direito e jamais abandona seus fiéis. Se está padecendo, é porque está o quê? Sendo infiel. Irmão, sabe que essa passagem lembra? 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 35. No finalzinho. Finalzinho. Que cortaram o braço, né? Sim. E a descendência mendigará o pão. Sim, é porque pega essa passagem aqui que fala aqui, ó. A irmã Débora foi aqui nessa passagem aqui, ó. 1 Samuel. E o interessante é que essa parte também que lembra, o 27, evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Terás habitação. Por quê? Ser perseverante. Seja o quê? Perseverante. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Terás habitação. A sua habitação está lá. E não vai perder a sua habitação, não. Sua habitação está lá. Exatamente. Sacerdote do templo. 1 Samuel 2. Página 392. 1 Samuel 2:35. 2. 392. Vamos pegar o
35. Farei surgir, 2 Samuel 2,35. Farei surgir um sacerdote fiel. Tá vendo que é fiel? Sim. É fiel. Não tem infidelidade. É primeiro ou segundo? Primeiro. Tá, João? 3, 9, 3. Qual o capítulo, gente? 35. 1 Samuel 2,35. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração, o meu desejo, e lhe construirei uma casa o quê? Estável. Tá vendo que vai ter casa para sempre? E ele andará sempre na presença do meu ungido, porque a esposa anda com quem? Com seu marido. Aonde quer que ele vai. E todo aquele que sobreviver da tua casa virá se prostrar diante dele para conseguir uma moedinha de prata ou um pedaço de pão. E dirá: rogo-te que me des uma função sacerdotal, para que eu possa ter um pouco de pão para comer. Por quê? Está mendigando. Eles vão exigir, vão pedir, vão clamar. Eu quero uma função sacerdotal. Eu quero uma função sacerdotal. Mas O lugar do fiel. E o lugar do fiel. o Ial não age na injustiça. Ial não age. Essa aqui é a descendência dos infiéis. A descendência. Né? A descendência. Descendência dos infiéis. Irmão, pode se dizer também. Porque aí fala do justo. Pera aí, irmão. Como é que é? Tá falando aí de lá o céu. Pera aí. Como é que é, irmão? Pode-se dizer também que, para em relação ao filho pródigo, que é pedaço, Eu só tenho uma... Espera aí, irmãos. Espera aí, irmãos. Eu não tô entendendo nada que a irmã tá falando. Como é que é? A irmã já tá gaguejando. Fala alto, irmão. assim, pode se dizer que faz ligação também com o filho pródigo. Em que sentido? Quando ele, né? Quando fala na passagem que ele está mendicando, que ele, né? Quer até comer as bolotas lá. Sim. Faz sentido nesse contexto, né? Mas a gente entende ali que é aquela condição do filho que pegou a herança, né? E gastou tudo, né? Então, assim, ele tinha condição de ter sua herança, mas gastou tudo com as prostitutas, né? Com os amigos desse mundo, né? Aí o Papai Alcha faz com aquela passagem, o Papai Alcha assim, ó, como é que eu esqueci a passagem. É porque eu estou em outro foco. Mas faz sentido o que você falou. Mas a passagem do filho pródigo, ela remete a que ponto? Ao ponto daqueles que... Porque lá ele estava mendigando pão também, Aí ele passou. Mas lá fala que ninguém dava nada dele. Ninguém dava nada pegou o Salmo dele, 37, ele falou. Irmão? Ninguém dava nada. Mas eu entendi. Eu te entendi, tá, irmã? Faz sentido na questão de mendigar o pão. Mas pra você ver, ó, que o Salmos 23 fala, o Salmo 37 a gente viu aqui, ó. Como é que fala? Fui jovem, já estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, viu? Nunca vi um justo abandonado. Aí o filho pródigo tá totalmente abandonado, porque não era justo. Não era justo. Agiu na injustiça, porque pensou em si próprio, aí entrou nessa condição aqui, que diz, né? Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Ele só volta a ter a habitação de volta quando ele entende a condição que ele está e volta a praticar um ato de justiça. Entendeu? Entendendo que ele fala assim: até os servos da casa do meu pai, eles têm o que comer. Então vou eu lá e vou falar com meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe, eu quero pelo menos ser teu servo. Não quero ser teu filho, eu quero ser teu servo. Está entendendo a condição de injustiça que ele cometeu, fazendo agora um ato de justiça. O justo é ele ser um servo mesmo. Mas o pai deixa ele ser servo? Não. Recebe ele novamente como filho. Né? Dá tudo. Pode também significar
as minas? Porque limpa. recebeu o mesmo, era todo. Recebeu. Só que ele destruiu tudo, né? Ele destruiu tudo, Os 7 que destruíram, assim. Recebe a herança. Acabaram com... O justo, ele pensa no coletivo. O injusto, ele pensa só em si próprio. É egoísta. Por isso que ele acaba na miséria e perde até a casa, perde tudo. E perde tudo. Vive mendigando. Perde Agora, tudo. aquele que pensa no coletivo, que se doa. Agora, vamos aqui em Salmo 128. Papai ama a justiça. Ama mesmo. Vamos aqui em Salmo 128. Salmo 128. Todos encontraram aí? Diz assim: Feliz todos os que temem a Yahweh e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Marca aí, do trabalho de tuas mãos comerás. É o trabalho da mão do irmão? Tranquilo e feliz. Aí fala: tua esposa será vinha frutuosa no coração de tua casa, teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme a Yahweh. O homem que teme a Yahweh. Que Yahweh te abençoe de Sião, e verás a prosperidade de onde? Todos os dias de sua vida, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Então, eu dessa benção, né? Eu já alcancei até mais, né? Estou vendo filhos da neta. Se cumpre nas coisas físicas, né? E nas coisas celestiais. Então, a gente vê que a promessa para os filhos de Alcha, principalmente para aqueles que entendem essa verdade, irmão, é de ser abençoado, ainda que esteja nessa terra em meio em trevas. Entendeu? Você falou no início aí dos filhos, né? Os fiéis. Essa bênção está sobre eles. Vamos pegar aqui, Eclesiastes. Eclesiastes, eu quero ler todas as passagens que o irmão colocou. Eu vi, irmão, pessoas assim falar, né, essa terra vai passar por grandíssimo, esse aqui vai passar por menos. Do jeito que essa pessoa falou, ela começou a viver isso. E nós não, só repreendendo. Ele vai estar abençoando nós. Enquanto outros falam, não, vai. Aí ele está vivendo isso. Eclesiastes 3. Para quem trabalha, se esforça. Jesus fala. 3, gente, é 1148. 3:13. Minha vida é Eclesiastes. É 1075. Eclesiastes 3:13 diz assim, e que o homem coma e beba, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. É dom de Yahweh, né? É dom de Yahweh. É incrível, né? É dom de Yahweh, né? Que o homem come e beba. Tudo isso já é uma promessa, né? Não, isso aqui ele deu já para o homem. A condição de falar assim, você pode plantar, colher, comer, viver, isso tudo foi dado a cada um, que o homem desfrute disso. É dom de Yahweh. Se não está fazendo isso, então não está usando do seu dom, hein? 2 Tessalonicenses, eu quero ler cada passagem que o irmão colocou aqui, irmãos. 2 aos Tessalonicenses, vamos pegar aqui. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Aí, Eclesiastes 3, 2 Tessalonicenses 3, né? 3. 2068. 2067.
Segundo Tessalonicenses 3. 3:6. Diz assim, ó. Página 2068. Encontraram, irmãos? É segundo Tessalonicenses? Segundo Tessalonicenses. Diz assim, ó. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Mestre Yahshua Mashiach, que vos afasteis de todo irmão que leve a vida o quê? Desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não viemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Tá vendo? Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos o quê? Esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados, sem nada a fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Mestre que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Tá vendo que estava surgindo no meio dos irmãos isso? Por quê? Porque Roma já estava perseguindo o povo. Então começou a infiltrar muitos ali no meio que queriam engajar a igreja dos irmãos. Eles ajudam, né? Eles ajudam a gente. Então vou entrar aqui porque, quem sabe, né? Eu vou aceitar até a fé deles para me receber um dinheiro, para me receber uma colhida, né, deles, um alimento. E aqui eu vou ficar, né? Aí tinha uns engraçadinhos que em outras passagens, o Paulo fala assim, olha, vocês não têm o que comer em casa, não? Espera os irmãos chegar, porque já estão chegando e comendo do pão. Já estão comendo, bebendo, fazendo tudo, e nos espera os irmãos chegar? O Paulo exorta. Por quê? Porque você vê que o povo estava se infiltrando para querer se aproveitar da igreja do Mashiach. E sabe o que é isso, irmãos? Olha o que é isso. Isso é aquele câncer. Presta atenção. Isso é aquele câncer que entra e vai corroendo. E quando tem um câncer, o que tem que fazer? Cortar, tirar fora. E jogar fora. Muitas pessoas lá também, irmão, fazendo as mesmas coisas. Por isso que a palavra fala aqui, ó. Afastei-vos desses que vivem, presta atenção, irmão. Afastei-vos daqueles que vivem uma vida o quê? Desordenada. Então nós temos aí, ó, irmãos que já entraram no nosso meio e já usou de irmãos sem maldade. Pega o dinheiro emprestado e não devolve. Pega o dinheiro emprestado e não devolve. Entendeu? Ninguém sabe, mãe. Tá na cara. Ninguém Tá sabe. na cara, Rosalinda. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Só pensa que o Rosalinda fez isso. Ainda bem que eu dei, sabe, irmão? Você foi vítima. Irmãos, presta atenção. Eu também, eu dei. Presta atenção. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Irmãos entram no nosso meio, querem usufruir do benefício da bondade dos irmãos. Aí o que acontece? Acontece o quê? Aí os irmãos são bons, são bondosos. Aí auxiliam, imaginando que esse está querendo... Está na mesma intenção, né? Na mesma fé. Né? Mas aí a gente vê. Então, já aconteceu outros no nosso meio.
Irmãos que entram recebem uma bênção ali e ó. O irmão abençoou ali, ó, sumiu. Tchau. Falam que aceitaram a fé, mas de repente sumiram. E ainda dizem, irmão, que a porta não se abre. Pois é. Aí eu falo para os irmãos assim, ó, nós temos exemplos aqui, irmãos. Ó, nós temos igualzinho o irmão Alberto. O irmão Alberto veio lá, de onde lá? Lá da Paraíba. Aí veio com o carrinho dele, de lá para cá, com galinha, cachorro, os pintinhos, e colocou tudo no carro, veio pela fé. Foi para uma terra, igualzinho Abraão, né? Vai para uma terra que não conhece, mas pediu ao pai, o pai falou, vai, ele foi, veio. Aí, um tempo aqui, passou um apertozinho, a igreja colheu, auxiliou em alguma coisinha que dava, entregou um trabalhinho, mas irmão, a gente não acomoda irmão não. A gente não foi, vem cá irmão, vamos colher você aqui. A gente não foi espertinho dando a acolhida do irmão para falar assim, toma aqui todo alimento. Não, a gente analisava, a gente entendia o que o irmão queria, né? E no final, com pouco que o irmão foi fazendo, ele foi desfrutando. Hoje, o irmão e a irmã estão trabalhando, tem sua casinha, já está morando, tem seus móvelzinhos ali, já está se mantendo. E foi crescendo, né? Foi crescendo. Mas o que? Confiou em algo. Não ficou esperando que, tadinho, a gente veio de longe, a gente conhece nada aqui, né? Então, vou esperar. Não. Então, eu falo para os irmãos assim, ó. Tem o irmão Arthur. Foi lá atrás, irmão. Entendeu? Os outros irmãos, irmão Helder. Irmão Helder também tá lá se esforçando, pediu ao pai, o pai enviou provisão, enviou casa melhor, porque tá sendo fiel. Verdade. É ser fiel com Ial, no pouco e no muito ele vai honrar. Entendeu? Aí tem o irmão Elbert. O irmão Elbert trabalha com a autoescola. Vou mudar a minha área. Vou mudar porque a situação lá tá assim, assim, assim. Não, vou esperar dos irmãozinhos, porque a igreja vai me ajudar. Cara que não, ele já muda de área e já tá. Entendeu? Aí eu trabalho com aplicativo. A gasolina aumentou de novo, irmãos. Aí a gente sofre. Aí os motoristas sofrem. Aí tem motorista que fala pra mim assim, como é que você tá aguentando sobreviver a esses aumentos? Eu já parei, eu tô em outra coisa. Eu falei assim, irmão, porque aumentou o combustível? Eu trabalhava 8, 9 horas, agora eu trabalho 12. Para pagar aquele custo de antes. Aí para mim melhorar, eu falei, seu pai, me dá uma ideia, o que eu tenho que fazer? Porque eu não quero largar a tua palavra. Aí você usa da sabedoria ideal, irmão, porque você tem que pedir ao pai. Aí o pai vai e envia. Não, trabalha com escolar, levando o menino para a escola. Aí eu tive essa ideia, que eu já fiz isso um tempo. Aí fiz um anúncio, minha esposa postou. Já comecei com uma criança ontem. Aí já tem uma pessoa, 2 crianças para agendado para abril. E já tem uma outra que vai chamar, vou completar o carro amanhã e tarde. E vou fazer aplicativo e fazer para aumentar a renda. Aí você fala assim, quem está sendo fiel, o pai está honrando. Mas quem está se preocupando em ficar com a bunda sentada na cadeira sem fazer nada, irmão, o pai não vai honrar. Não vai. É porque é preguiça, não é? Pai não vai honrar, irmão. Tá sendo fiel com o exército? Tá. Tá caminhando com o exército? Tá. Tá saindo dos anátemas? Tá. Tá largando aqueles irmão que é nada com a vida? Largou. Tá caminhando com o exército, focado. Tá parando de seguir esses vídeos aí que não acrescenta nada. Parou de seguir também. Você acha que ela não tá vendo isso, não? Tá vendo? Tá vendo, irmãos. Tá vendo. Tá vendo? E ela tá vendo isso. Já falou, irmãos, não segue esses canais, não faça isso, foca no exército, foca. O exército está sendo analisado na água que leva para a boca. Qual que foi a primeira análise do exército de Gideão? Irmão, vamos abrir essa passagem para a gente finalizar? Vamos abrir lá, onde que está? Gideão. É Juízes, né não? Reis. Reis? Eu acho que
Que é isso? Achei, irmãos, eu não lembro de cabeça, não. A irmã Débora é a minha auxiliar. A irmã Débora é que é a auxiliar. Mãe Débora é gatilho rápido. É, ela é. Olha lá. Show? Agora forçou. Aí tá decepcionado. Elogiei, aí já tá. Não pode elogiar, não, né? Aí aumentou a responsabilidade, né? Vamos, irmãos, cadê a passagem? Eu não lembro de cabeça, não. Juízes 7. Juízes 7. Eu imaginava que era Juízes. Acho que ele tinha rei na época, era do juiz. Página 360. Juízes 7. Vamos pegar aqui, ó. Sete que, irmã? No início mesmo é. Pode ser de versículo 2, né? Versículo 2 em diante. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui pra gente entender. Isso, vamos pegar aqui, ó. Presta atenção, irmãos. O pai sempre fala muito quando a gente volta a nos ruminar, né? Né, irmã Liliamar? Com certeza. Diz assim, ó. Versículo 2, né? Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso a minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte de Gileade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. Tinham quantos homens? 32.000. De 32.000, 22 o quê? Voltou. Voltou por causa de quê? De medo. Medo. Covardia. Aí a gente lembra de quando nós iniciamos a obra, aquele monte de gente que chegou. Aquele monte de gente, irmãos. Uma imersão todo domingo. Nossa, tinha domingo que era 4, 5, 10, 20 imersão. Entendeu? Teve dia lá que, pelo que eu lembro assim, foi umas 10 imersão, acho. Nossa! Foi muito ali. Aí, que monte de imersão. Aí, de repente, sumiu todo mundo. Só ficou aqueles gatinhos pingados. Eu não estou vendo mais os vídeos. É. Aí, a gente entende, né? Versículo 4. E ao disse Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, vinde a água. E lá os provarei para ti. Tá vendo que não é Gideão que está provando? Não é Micael que está provando? É Ial que está provando? Sim. Tá vendo os detalhes? Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele a quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Uhum. Aí diz, versículo 5: Gideão fez, pois, o povo descer à beira da água. E Ial lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás a um lado, assim com todos os que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Ial disse a Gideão: é com 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Midian em tuas mãos. Que todo o resto volte para suas casas. Tomaram as provisões do povo e as suas trombetas, e depois Gideão despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, retendo consigo somente os 300. O acampamento de Midian estava o quê? Abaixo dele ao vale. Viu aqui? A guerra é com poucos. Não é multidão. Não é
Você está vendo o que está sendo analisado? A água. A forma que a água vai para a boca. A forma que os irmãos estão se alimentando. Vocês estão vendo isso aqui, irmãos? Isso aqui a gente tem falado muitas vezes para falar assim, isso não foi falado para mim. Não vi dessa forma. Inclusive falar assim, estamos nos períodos de vacas gordas. Por que estamos nos períodos de vaca gorda e mandíbula? Período de vacas gordas é porque nós estamos na sexta era? Está sendo estocado. Hã? Está aqui com a gente. É? Está sendo estocado. Fale, Porque mãe. nós estamos na época de vacas gordas, É. porque a porção dobrada, sexta-feira. É por causa do maná? Por causa da... Maná cai todo dia. Maná que cai todo Porque é muito sendo alimento, está estocado, sendo estocado. Quem está estocando alimento? alimento. Filadélfia. É? Dedicação de José. E que? José do Egito. Por que está tendo, estamos no período de vacas gordas? Porque José está estocando o alimento no período da vaca gorda, das vacas gordas, né? Por que período das vacas gordas? Agora pode responder o maná. Porque o maná que está caindo, o chefe de família está colhendo e está sobrando, ajuntando e está alimentando todo o restante. Mas isso é só espiritual, irmãos? Não, a vaca gorda é só isso. Aqui está falando do alimento celestial. Então, os alimentos celestiais que nós estamos recebendo, que está sendo alimento, vacas gordas. Mas, irmãos, nós estamos... Não, analisa aí, irmão. Presta atenção que você vai entender. Não, presta atenção. Falaram para mim de jeito assim. Mas pensa bem, irmão. Analisa para você ver. Né? Você sabe disso. Nós estamos vivendo um período de muito problema, de muita dificuldade. Você vê aí a terra como é que está. Falta de emprego, escassez. Irmão. O período de vacas gordas, irmão, está referindo aí é o alimento celestial. Eu falei assim, é mesmo, irmão? Você não está entendendo nada do que nós estamos te falando. Não está entendendo nada. Porque se a palavra fala, e ao meu pastor, e nada me falta, é nada me falta. Essa palavra é para os filhos de Alcha. Tem uns que dizem, essa é só a palavra que nós estamos em parto, mas na realidade, na vida, né? Desse jeito. Pode falar. Posso contar em um minuto? Pode. Para respaldar, né? Sua fala, que realmente na escola onde meus filhos estudam, desde bebezinho, né? Onde era um outro momento, que eu achava que a gente trabalhava e com a bênção, né? A gente estava dando conta. Aí veio assim, essa pandemia aí, né? E todas as mães, eu pertenço a um grupo de mães, e assim, unânime. Não vou tirar meu filho do colégio, não estou dando conta, os livros muito caros, e eu calava. Então você imagina, para quem ganha assim, né? 5, 10 mil, que lá só onde eu moro. Lá a gente só nesse patamar. Tem filha de Alcha, celestial, e tem os filhos de Adão, que tem dinheiro, né, gente? Então, muito dinheiro. Então, esses que têm muito dinheiro, nessa fala, que não, tal, tá difícil, não tem jeito, vão mudar de escola, vão fazer uma associação de pais, vamos reclamar do livro, que tem que ser livro usado, que é só livro novo que entra na senha lá e tem acesso. Quem tem livro usado, não sei nem como é que está fazendo. E tudo muito caro. Não foi isso, Rafael. Aí todo ano, né, principalmente nos últimos anos, a Hannah coloca o uniforme dela no primeiro dia de aula. Isso ela exerce essa fé. E o Paulo também, né? Coloca o uniforme deles.
é muito grande. Isso é por causa da fidelidade. Eles colocam o uniforme deles assim, na cama, levanta a cabeceira e fala assim, mãe, começa a aula, mãe. E aí? Eu, Natanael. A gente vai pro joelho, sabe, gente? Invocamos em alma. Aí a gente invoca em alma e vê assim, que só ele, gente. É só ele. Porque num lugar que não tem condição, gente, condição humana, nada aos olhos humanos pode explicar o que acontece. Aí eu falei assim, vamos fazer igual todos esses anos a gente faz, né? Principalmente os 2 últimos anos, e vamos invocar. Aí eles ajoelham, invocam, e aí a gente espera. Aí vem, gente, primeira semana, nada, né? E todo mundo indo para a escola, e os pais perguntando, vamos estudar. Vamos estudar, é porque a gente está vendo, é sempre aquela coisa, né? A gente está vendo uma condição aqui e tal. E eles não reclamam, gente, não reclamam. É hoje, mãe. E o Paulo, que mais ansioso, né? É hoje, mãe. Eu falei, não, o dia certo eu não sei ainda, mas vai chegar o dia. E todos esses 2 anos, gente, é assim. Eles começam as aulas depois de 15, 20 dias, mas o pai está honrando. E esse ano foi assim, o mais difícil, porque é aquela situação assim, aí você, nós estamos nessa carne, né, nesse corpo, né? Você fala assim, não, esse ano, se a gente precisou de um milagre no ano passado e um milagre, eu estou nesse ano um milagre, porção dobrada. Porque tá, né? A gente até fala sem querer isso, né? Esse ano está mais difícil. As coisas estão, né? Mas eu creio e tal. Aí ela foi, ela tinha direito a uma bolsa, um desconto lá, pela nota que ela teve. E aí eu liguei para o financeiro lá do colégio, né, e falei que a Hannah tem direito, né? Porque ela teve uma nota muito boa. E o Paulo também teve uma nota muito boa, mas não tão boa quanto da Hannah. Mas, né, o Paulo pode ser um desconto e tal, mas da Hannah ela tem direito. Ah, não tem direito, porque tem que ser a nota boa dos últimos 3 anos. E teve uma nota aqui dela que não foi 95, não foi 97. Teve uma nota aqui que foi 90. Tem que ser acima de 95. Eu falei, não. O diretor da escola falou pra gente ano passado, e ela esforçou para conseguir, sabe? Com toda luta ela foi, de fio a cabo. E aí, irmãos, ficamos lá esperando a resposta, e a resposta era só não. Não tem direito, não tem direito, não tem direito. De repente nós recebemos um e-mail, a Hannah tem a Bolsa Mérito, não paga nada. E o Paulo, nada, já nem matrícula, nem nada. Então ela ganhou o ano inteiro. Os 2 ganharam todos os livros. Uma irmã, que não posso falar o nome, porque ela vai receber um galardão, né, lá, diretamente do pai. Pagou todo o ano pro Paulo. É tremendo. Pagava todo, Paulo. E falou, e nem sabia que a Hannah tinha ganhado. Ela queria pagar o Paulo. Então, assim, você vê que é muito grandioso isso. Porque para uma mãe, a gente, né, tem as mães aqui, a gente quer. Eu tava assim, nossa, não tinha vaga de escola pública, não tinha. A gente não conseguia enxergar o horizonte no celular. Isso, gente, é muito tremendo, porque se eu falar em valores, valor, sabe, Beto? Quando você vê assim, você está gravando os vídeos lá, Natanael lá, editando lá, a gente fala assim. Aí ele, Lira, pintou um serviço que eu quero. Pode ser qualquer dia o serviço. Porque pinta um serviço outro, uma coisinha outra, né? Mas no dia da gravação você pode terceirizar. Não, o sábado da gravação aí não, claro. Porque acontece isso também. Acontece para tirar. Você está trabalhando para o pai. E o pai é o nosso patrão, é o nosso chefe, é o nosso tudo. Ele não vai deixar faltar nada. Nada. E não deixa mesmo. Então é isso, sabe? É uma bênção muito grande, gente. Isso aí gira assim em torno. Quem quiser ligar para o Colégio Batista, isso está gravando, pergunta quanto que é o primeiro ano lá, a mensalidade. E
da quinta série. Não ia ser menos de 3 mil por mês. Você sabe, ela ganhou uma bolsa integral. E ela não sei se é o que ela vai falar, não estou contando isso aqui não, porque ela mentiu, não ficar espalhando. Eu falei, mas isso é bênção. Não, isso é bênção. Os irmãos, e nós nos alegramos porque a gente testifica aquilo que nós estamos falando assim, ó. Nada vai faltar. Só finalizando, aí eu falei, pronto, então vamos colocar diante dela também o transporte, porque como é que vai para a escola? E nessa hora o aplicativo, o que acontece chegar lá, sabe? E é o dobro do preço. Aí uma mãe do coleguinha do Paulo falou assim, Olívia, mudou até para mais um. Como é que você vai fazer com os meninos? Eu falei assim, tô olhando aqui, né? Porque o escolar, do aplicativo, não fica barato, apesar de ser perto. Todo dia, Darrana tem 2 vezes na semana, o dia inteiro. Ela falou assim, eu posso levar seus filhos? Eu falei, pode, fala por favor, que eu tenho que te ajudar, colaborar, então com a gasolina. Ela falou, de jeito nenhum, o dia que eu precisar até te falo, mas não estamos precisando, não quero dar esse de presente para os seus filhos. E não serve aí, eu acho. Não serve, são de denominação. O pai tira de lá de fora para honrar os seus filhos aqui dentro. Eu lembro daquela palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh. Aqueles que amam a Yahweh. No dia que eu receber essa resposta aí, agora vocês podem. Mas vocês estão entendendo o seguinte, irmãos, presta atenção. Vocês estão entendendo que quando a gente pega essa passagem do Salmos 23, fala, Yahweh é o meu pastor e nada me falta, é nada. Só que sabe como é que isso era falado nas denominações? Faltará. Presta atenção. Yahweh, Zeus é meu pastor, né? Nada me faltará. Aí sabe como é que era a pregação? Zeus é o pastor deles. Obrigado por corrigir, irmão. Obrigado por corrigir. Aí sabe como é que eles falavam lá? E eu já falei isso, não posso falar só eles, mas hoje também já falei. Não vai faltar também a luta, os problemas, as dificuldades, as provações, nada vai faltar, mas ele é com você. Mas, espera lá, em vez de pastagem me faz repousar. Tá falando de problema? Não. Tá falando de sofrimento? Não. Aí, espera lá. O teu bastão e o teu cajado tá comigo, me consolando. Porque se eu andar em retidão e deixando ele me conduzir, nada falta, irmãos. Mas relacionado a pastos verdejantes. Não está relacionado a trevas. Entendeu? Tanto é que quando ele fala aqui, ó, no Salmos 23, ó. Eu desmarquei o Salmo de novo. Quando ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei. Aí, pera lá. Mas não vai faltar luta, não vai faltar problema, sofrimento, porque nada falta. Ele vai te enviar isso porque... Não, nada falta, porque ainda que eu estiver no lugar ruim, o lugar é ruim, o lugar é tenebroso. O tempo é tal, O tempo de angústia, de dificuldade, eu não terei falta de... Por quê? Pois está junto a mim. Porque ele está comigo. Se ele está comigo, nada. Agora, se é Zeus e se é Jesus, aí é administrador infiel. Aí falta. Aí tem luta, aí ele te cobra, ele te dá, mas ele te toma outra coisa. É isso que acontece. Escraviza, né? Escraviza, oprime. Pois é. Então, irmãos, vamos esquecer isso, vamos falar de vida. Então, quando nós pensamos agora nessa condição, a gente entende as duas faces de Al, a mão esquerda, a mão direita, o sexto e o sétimo, e o quê? O bastão e o cajado que nos consolam, que nos direcionam. As duas mãos, uma com bastão e outra com cajado. De um lado o quê?
Direita o quê? Direita. Longos dias. Isso. Esquerda. Riqueza e honra. Certo, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão. Ou tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Porque a reunião de hoje, eu queria falar de outros detalhes. Eu queria. Mas eu não tive como. Mas agora, só para a gente realmente finalizar, é a outra passagem, porque hoje a ministração inteira foi os irmãos conversando no WhatsApp. O pai só falou assim, é isso que você tem que falar. Eu estava procurando uma oportunidade de contar esse testemunho, porque isso aconteceu, já tem, nós estamos em março, né? Foi final de fevereiro. Eu falo, eu tenho que falar. Como é que eu faço? Tem que falar. Então é um presente da sexta-feira para os fiéis da sexta-feira. E quem vão vir. Tem que falar. Deixa eu pegar aqui. São dobradas. Você vê que o justo não padece, né? Prospera. Então é a hora certa agora. Né? A hora certa, a palavra o momento é a hora essa. certa que encaixar. Vamos abrir aqui Gênesis, capítulo 2. Que essa parte que eu ia trazer para os irmãos, a gente vai iniciar com o entendimento dela depois, tá? Mas o irmão Robson trouxe, então testificou que o papai já estava me falando. Falando com a gente, né? Porque fala nas ministrações tudo, né? Gênesis 2, versículo 9. Ó, essa Bíblia aqui, a irmãzinha me deu de presente. Essa aqui. Você vê que não tem nada marcado direito, ó. E para os irmãos verem que eu, de fato, estava vendo Gênesis 2, 9, aqui, ó. Tá marcado já aqui, ó. Que eu já tinha pegado já, inclusive já feito os links já, visto que o pai... Eu falei, não, isso aqui é tremendo. Aí o irmão vai e posta o que o pai tinha falado comigo, o irmão postou. Exatamente o que o irmão postou. É muito legal, né? Porque a gente fala assim que é testificado no corpo, né? Gênesis 2, 9. Diz assim, ó. E ao fez crescer do solo toda espécie... Vamos pegar do 8. E ao plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. E ao fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, árvore da vida, árvore da vida. Lembra aí, ó? Anjo da vida. Um rio saía, versículo 10, um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando quantos braços? 4. Só que o primeiro braço é bem interessante. O primeiro chama-se Fison. Rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. Qual que é a promessa para Filadélfia? Promessa para Esmirna? Coroa de ouro. Não é ouro não, coroa de ouro. Eu já ia falar para os irmãos. É puro o ouro dessa terra. Anjos de Laodiceia, fala o que para eles? Vem, compre de mim ouro, puro, refinado, para que te enriqueças. Tá. O ouro desta terra, na qual se encontra o que? O bidélio e a pedra ônix. É a pedra ônix. Quando fala de ônix, vocês lembram de quê? Da ombreira do sumo sacerdote. A ombreira do sumo sacerdote. Vocês estão entendendo que a árvore da vida, melhor dizendo, o rio, esse rio aqui, com a junção de ouro, com a junção de ônix, nesse ponto, ele está trazendo uma mensagem de quem administrava isso no Éden? Detalhes do sacerdote. Detalhes de um sacerdote? Vocês estão entendendo? Aqueles que eram cabeças, que estavam ali, cuidando, zelando, administrando o rio, Fison.
e dali é tirado o ouro puro, e dali é tirado a pedra ônix, para colocar no ombreiro do sumo sacerdote. É à toa isso aqui? Não é. Igualzinho o irmão Robson colocou aqui, ó, certinho, ó. Irrigava todo o jardim, representação do anjo das águas. Anjo das águas. Por que anjo das águas? Porque faz um link lá com Apocalipse o quê? 17:15. O que significa águas? Povos, multidões, nações e línguas. Então, um anjo que comanda as nações. Está falando lá em Gênesis que ele é aquele que vai coordenar as nações. Anjo da vida, as águas, onde tem ouro e o ônix. Está falando que esse anjo, lá de Gênesis, que um dia ia ser rei das nações. Entendeu? Lá atrás a mensagem. Aqui você viu, ó? Viu? Lá atrás, informando que dali estava saindo ouro. Vem, compre ouro puro. Ah, árvore da vida. Vem, longos dias, riqueza e honra. Vinde as águas. Isaías 55. Vinde a água. Dá uma dica aqui ainda, porque árvore, homem, madeira. Exatamente. Aí vai naquela que a gente ainda está... Ezequiel 17. Ainda está. Exatamente. Né? Vocês entenderam aqui? Ficou claro? E o homem representa O ônix representa Micael. Ônix representa Micael. E jaspe, quem? Yalcha. Yalcha. Yal forte e valente. Que é jaspe. Ele é semelhança do pai dele, mas ele precisa vir como discípulo. Ter boca de discípulo, para que todos entendessem como discípulo. Ou seja, o sexto como vindo agora na condição de ancião, mas também o sétimo, quando subir, recebendo de volta aquilo que já foi entregue. Está entendendo aqui? Agora você entende quando fala, Eliseu falou assim, o servo de Eliseu falou assim, esse lugar para a gente se reunir aqui é muito pequeno. Vamos lá para a gente fazer um lugar, vamos descer lá no Rio Jordão, não é? Para a gente fazer o lugar para quê? Para a gente se reunir, não foi? Um lugar mais espaçoso. Aí o servo falou com ele assim, vão com a gente, Eliseu. Aí Eliseu vai. Presta atenção. Eliseu vem. Apocalipse 19. Ok? Chegou. Eliseu tá vindo sozinho? Não. Tá vindo com quem? Com o exército. Com os servos e com a esposa, junto com seus filhos. Porque aonde o ungido for, vai a esposa. Farei levantar um sacerdote fiel, que vai andar sempre na presença do meu ungido. Quem é esse sacerdote fiel? Quem é esse sacerdote fiel, irmã Iraci? Quem é o sacerdote fiel, irmã Iraci? Hã? Não. Quem é o sacerdote fiel, irmão Alain? Não. Não, você tá... Quem é o sacerdote fiel, irmão Irmão Alberto? Não. Shhh. Quem é o sacerdote fiel, irmão Elbert? Eu falei. 144. Hã? 144. Você está perguntando? Você está afirmando? Você está com dúvida? Ninguém sopra. 144 mil. 144 mil. 144 mil? Por que é o 144 mil? Ah, claro que eu já fiz várias vezes. E, inclusive o próprio Mato. Por que sacerdote fiel, irmão? Por que os 144 mil? Exército de alma, mas que mais?
Nossa, irmãos. Vai para todo mundo agora. Não, o sacerdócio seria, no caso, a esposa que segue o cordeiro. É os filhos, né? Primogênito. Sacerdote fiel, porque está falando numa pessoa que está chamando eles de filho varão. Filho varão é o sacerdote fiel. E quem que é o filho varão? Os 144 mil. Gente, eu não falei com vocês. Está singular, sacerdote fiel. Vai andar com o meu ungido. Quem que é ungido? O Machia. E Alcha Micael. A noiva com os filhos andando com ele. Quando os servos falam, vão com a gente lá embaixo para a gente fazer um terreno espaçoso, para a gente fazer algo no terreno espaçoso, para a gente se reunir, vou sim com vocês. A quem que vai com você? Vai eu e minha esposa e os meus filhos. E tem uma Simples sacerdócio, quer dizer. Samuel 2:36, acabou de ler. Nós lemos hoje. É claro, eu li. Eu acertei. Gratidão, papai. Vocês estão entendendo? Ele sai lá de cima com a sua esposa, com seus filhos e com os seus servos. Por que ele sai de lá de cima com os servos, irmãos? Não. Por que os servos estão lá em cima? Tá, mas eles estão lá em cima e agora eles vão descer. Mas por que os servos estão lá em cima? Serve os filhos. Mas tá, e daí? Mas por que eles estão lá em cima agora, nessa condição? O que aconteceu para eles estar lá em cima? Os servos estão lá em cima. Não estou falando dos filhos e da esposa. Vão que o áudio vai cortar. Não quer cortar ele não. Por que os servos estão lá em cima, irmãos? Apocalipse 19 acontece depois de quê? E quem que é os santos do Altíssimo? Vencedores de Laodiceia. É os servos. Irmãos. Eles estão lá. O tribunal do Machia aconteceu. Aí vão descer agora a multidão do exército, dos vencedores, junto com os filhos, junto com a esposa e junto com o cavaleiro. Eles descem numa multidão tremenda, porque lá em cima o espaço é só para 144 mil. Aqui embaixo é espaçoso. Aí eles descem para cá. Ufa, né, Beto? Não é fácil não, irmão. Gratidão, papai. Gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia! Adorado seja Yal.